Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Hoje a gente vai para a nossa aula do dia 5/6. Lembrando que para vocês da turma do oitavo ano, o horário que eu estou disponível no ClassApp para atender vocês é o quinto horário, o horário das 11 horas, certo? Os conteúdos que nós vamos aprender hoje são os seguintes. A gente vai estudar a página 11, 12 e 13 da apostila. A gente vai falar um pouco sobre a quarta parede. Vocês já ouviram falar sobre a quarta parede? A gente vai falar um pouco mais sobre o naturalismo, que a gente já falou um pouco na aula anterior. E nós vamos conhecer Konstantin Stanislavski, certo? Só relembrando um pouco, fazendo uma breve revisão da aula anterior. Na última aula a gente falou sobre o hiperrealismo ou fotorrealismo, que foi um tipo de pintura que surgiu nos Estados Unidos lá na década de 60, e a gente conheceu como exemplo a obra do artista Charles Bell, que primeiro, organizou os chicletes lá numa máquina de chiclete da forma que ele gostaria, fotografou. Depois que ele fotografou, com base naquela fotografia, ele fez a sua pintura, que é extremamente realista. Inclusive, é difícil de diferenciar a obra do Charles Bell como sendo uma pintura, porque ela se parece muito com uma fotografia. Que mais? Então, a gente viu como é possível fazer uma pintura de forma tão minuciosa, certo? A gente aprendeu também sobre o naturalismo no teatro, que é uma forma, então, de representar a realidade no teatro, como a gente viu nas peças, na peça Os Açougueiros, que o diretor André Antoni decidiu pendurar as carnes de verdade no cenário para ambientar um açougue. Então, o naturalismo trazia essa questão da realidade de uma forma mais, impactante, de uma forma mais evidente, certo? Agora, então, dando continuidade ao conteúdo, deixa eu mudar de slide. Aqui. A gente vai falar sobre uma parede. Que parede? A quarta parede. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, a quarta parede, mas ela se refere então a uma espécie de separação imaginária que existe entre o mundo dos personagens e o público, ou seja, os espectadores. Sabe assim, quando a gente assiste um filme e o personagem olha para a câmera e fala alguma coisa como se ele estivesse conversando com a gente? A gente fala que o personagem quebrou a quarta parede, certo? Isso existe tanto no cinema quanto no teatro, como a gente pode observar aqui nessa imagem que eu encontrei na internet. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas aqui tá escrito auditório, tá em inglês. Daí aqui estão os atores, o palco, o cenário, e aqui tá the wall, a parede. Só que ela é imaginária, por isso ela está serrilhada aqui, transparente, porque seria aqui a parede, certo? O que separa o que acontece no palco do público. Em uma apresentação naturalista, que foi que a gente viu o exemplo dos açougueiros, os atores eles se comportam como se o público não existisse. Como eu falei para vocês na última aula, no naturalismo, os atores eles agiam o tempo todo como se fossem realmente os personagens e como se o teatro não fosse o teatro, mas sim a própria realidade. Então, os atores eles não podiam, em hipótese alguma, quebrar a quarta parede, ou seja, se dirigir ao público, porque isso ia significar que eles estavam admitindo que eles estavam no teatro e que o que eles estavam fazendo não era real. Então, para eles, quebrar a quarta parede era algo extremamente sério. Para criar a ilusão de que a cena era real, o que acontecia no naturalismo? Os atores eles imaginavam essa quarta parede no cenário, que separava eles do mundo exterior, que seriam os espectadores. E dessa forma, muitas vezes os atores eles interpretavam os textos de costas para a plateia, como se a plateia não estivesse lá, porque a ação ela estava se passando dentro daquele espaço, real para eles, como se ali o cenário fosse um quarto real, ou uma sala real, o que até então não era comum, até então era uma coisa nova, isso dos atores estarem interpretando de costas para o público, como se o público sequer existisse. Agora, continuando no assunto do naturalismo,
André Antoni, que a gente viu na aula anterior, né? O cara que a gente estudou lá na última aula, que pendurou as carnes frescas lá no cenário da peça Os Açougueiros. Ele fundou em 1887 a sua companhia de teatro, chamada Teatro Livre em Paris. E a partir daí, então, a partir desse momento, enfim, do naturalismo e do André Antoni, a função do diretor de teatro, que era o que ele era, ganhou uma nova importância no universo do teatro. Esse artista, né, o diretor, também chamado de encenador, passou a ser o responsável pela unidade cênica e pela coerência de um espetáculo. O público, ele passou a se interessar por uma peça não apenas pelos atores, mas também pelo estilo marcante de um diretor. Então, a partir daí, né, desse período, é quando as pessoas começam a se interessar em assistir as peças também pelos diretores, e não apenas porque os atores são famosos, enfim. No fim do século XIX, se popularizou a ideia de que o conjunto de elementos de uma peça, como por exemplo, cenário, figurino, som e interpretação, eles deviam estar então interligados, servindo um objetivo que era a montagem de um espetáculo, que era estipulado, organizado pelo diretor. Também se tornou comum, então, nesse momento, a ideia de que cada peça necessitava de criações originais. Porque antes disso, um exemplo do que era comum, acontecia, era reaproveitar materiais de espetáculos de peças anteriores. Alguns atores, intérpretes, né, eles não se importavam de usar figurinos que não tinham nada a ver com o personagem, por exemplo. Simplesmente porque para eles eles não acreditavam que isso iria influenciar no contexto geral da peça. Hoje em dia a gente sabe que isso influencia, mas essa visão a gente só passou a ter depois do naturalismo. Agora, então, continuando, falando sobre um outro diretor, já que nós estamos falando sobre essa figura do diretor no teatro, a gente vai falar sobre um diretor de teatro, o russo Konstantin Stanislavski. Vocês já ouviram esse nome? Bom, o Stanislavski, né, ele também tinha essa intenção, assim como André Antoni. Ele desejava transmitir uma maior sensação de realidade no palco. E para conseguir isso, né, ele acreditava que o ator também precisava se aprimorar e estudar mais sobre isso. O Stanislavski, ele se incomodava com as interpretações exageradas e repletas de clichês. Vocês sabem o que são clichês? Clichês são características estereotipadas, como se fosse uma caricatura, algo zoado, certo? Da pior forma possível, que muitos atores usavam na sua interpretação. Naquela época, até os grandes atores, né, eles eram inconstantes nas suas interpretações. Então tinha dias que os grandes atores iam lá e davam um show no teatro, interpretavam super bem, e tinha dias que era uma desgraça, era de chorar, era muito ruim. E isso incomodava muito o Stanislavski. Então, o Stanislavski, ele também foi um importante pedagogo teatral. Isso por quê? Porque ele também foi uma espécie de professor, né? Ele passou a vida desenvolvendo estudos e propostas que davam base para os estudos dos atores. O seu sistema, né, que também ficou conhecido como método Stanislavski, foi difundido em vários países, inclusive no Brasil. Aqui, nessa imagem, a gente tem a cena da peça O Submundo, de 1902, no Teatro de Arte de Moscou, em que a gente vê o Stanislavski sentado sobre a mesa. Ele era diretor, né, e ele também era ator. Nesse caso, ele está atuando na peça, ok? Agora, a gente vai ver algumas questões que seriam dicas que o Stanislavski deixa para os atores, enfim. Dicas de um mestre russo. Então, na concepção de uma cena, o que o Stanislavski acreditava? Que o desafio ele está na criação e na representação dos personagens envolvidos em uma situação que desperta a atenção do público. Então, o maior desafio está justamente nisso, no personagem. Como que ele vai chamar a atenção do público? Então, cabe ao ator, né,
pensar em como criar esse personagem e como que ele vai representar esse personagem. Para o Stanislavski, ao representar, então, um ator ele deve aproveitar as suas experiências de vida, o seu controle mental e corporal e a sua imaginação para compor um conjunto de ações físicas, e tais ações precisam ser coerentes com a dramaturgia e com o objetivo da montagem, por meio de ações controladas. Um ator pode atingir também as suas emoções. O que isso quer dizer? Então, para o Stanislavski, você é o ator. Você tem as suas experiências prévias de vida. E controlando isso, controlando o que você aprendeu nas suas experiências de vida, você pode aproveitar isso também quando você está interpretando um personagem e usar, né, a sua imaginação. Nós temos a nossa memória corporal também, que pode e deve ser utilizada no teatro. Isso tudo para compor as ações físicas e mentais quando você vai interpretar um personagem, certo? Mas essas ações, elas precisam, né, elas precisam ter coerência, ou seja, elas precisam ter lógica de acordo com aquela interpretação, de acordo com a peça. Então, tudo deve ser pensado com o objetivo que é fazer a montagem da peça. Então, são ações controladas a partir das experiências que você já tem, que você pode aproveitar, né, para você conseguir atingir a emoção do público. Com todo esse trabalho de ator, até mesmo um diálogo que é aparentemente banal, ele pode ganhar vários sentidos e surpreender os espectadores. Então, isso vai variar muito de como o ator vai interpretar. É nessa tecla que o Stanislavski bate bastante. É o ator que vai construir o personagem. Certo, pessoal? Agora, então, que vocês já conheceram um pouco de alguns ensinamentos que baseiam o método Stanislavski, né? O método. Por hoje é isso. Bons estudos, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!